Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal, tá bom? E a gente vai falar sobre o que hoje? Esse assunto aqui, ó, como lidar com o medo que a ansiedade causa, tá? A gente vai falar sobre isso hoje e tem os tópicos aí que a gente sempre fala, né? Por que que a ansiedade nos causa esse medo excessivo, esse medo assim um tanto quanto irreal, tá? A gente vai ver sobre isso daí, como o medo e a ansiedade agem no nosso cérebro. A gente vai ver aí o caminho que ele faz, né? Que isso daí pode estar nos prejudicando, como que está surgindo o medo na nossa mente por causa da ansiedade. E terceiro, como desarmar o medo, tá? Essa daí é a dica que a gente vai hoje estar aí falando para vocês, para você já estar podendo colocar em prática, tá bom? Oi, Cristiane, boa noite, tudo bem? Pessoal já entrando aí, eu vou ligar o chat, tá, gente? Só um momento, tá bom? Para eu ir vendo aqui quem que tá entrando no Instagram. Então a gente já vai começar, tá bom? Vamos aí. Oi, Lindaci? É isso mesmo? Lindaci, boa noite, tudo bem com você? Vamos lá. Por que que a ansiedade nos causa medo, né, gente? Para começar, a ansiedade, né? Vamos falar sobre o medo um pouquinho. O medo, ele não é algo ruim, tá? O medo, na verdade, ele nos guia e nos direciona, tá bom? Se a gente não tivesse medo, talvez a gente não tivesse nem aqui, tá? Talvez a gente não iria tão longe assim, nossos antepassados não iriam conseguir, né, perpetuar a espécie, tá bom? Porque o medo nos impede de fazer coisas perigosas, coisas que a gente sabe que não consegue, pelo menos por enquanto, e coisas que podem prejudicar aí a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Então, o medo, tá? Ele, na verdade, nos guia e nos direciona. Esse é um medo saudável, tá bom? Porém, o medo da ansiedade, né? Ele acha que está nos protegendo, tá bom? Ele acha isso daí, que ele está nos protegendo, que ele está nos colocando aí de uma forma, de uma proteção, tá? Porém, esse medo a gente sabe que é uma proteção excessiva da ansiedade. Essa ansiedade, quando está demais, esse medo aí fica tão excessivo e exagerado, digamos, para a situação, que a gente acaba travando, tá? Então, esse medo da ansiedade, esse sim é um medo ruim, tá? Esse é um medo excessivo, que ele acaba nos travando, tá bom? Porque isso, né, é um alarme falso. A ansiedade, ela começa aí a disparar um monte de alarme falso para proteger a gente, né? Ela começa aí a, às vezes, disparar alarme falso, onde a gente não tem realmente perigo, porém a gente tá tão assim aflito com aquelas crises de ansiedade que vem por aquele medo, às vezes aí por causa de vários sintomas, a pessoa evita fazendo isso para também estar evitando entrar em contato com aquele medo, tá bom? Então, o medo saudável, ele, como eu falei para vocês, ele nos guia, ele nos direciona, tá bom? Ele aí a gente pode usar como uma bússola mesmo para a gente saber o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, tá? Ele aí é saudável. E o medo excessivo, ele nos trava, né? Ele nos paralisa, tá? Então, a gente tem que saber muito bem aí a questão dos medos, né? O medo bom, digamos, e o medo ruim, tá bom? Oi, Lúcia, boa noite, tudo bem? Que bacana, esse medo me assusta, boa noite. Realmente, esse medo aí é um medo aí que acaba nos travando, tá? Oi, Naila, boa noite, tudo bem? Vamos lá então, gente. Deixa eu ver aqui. Vamos lá? Ó, eu vou contar pra vocês um caso, né, de um paciente aí, né, que ele tava indo ao hospital, tá bom? Ele tava aí tendendo a ir mais vezes ao hospital. Por que isso daí estava acontecendo? Por causa que o medo dele chegava na mente dele aí, né? E avisava ele, ó, cuidado, né? Você está sentindo alguma coisa no coração, está acontecendo
alguma coisa com você, então é melhor você ficar alerta, você ficar esperto. Um dia ele conseguia ignorar isso. No outro dia também ele conseguia ignorar isso. Porém no terceiro dia aquilo lá ficava muito forte. Aquele alarme, né, que é o alarme, digamos que falso, ficava muito intenso na mente dele. E daí ele ia para o hospital, ele tomava aí a medicação e ele ficava calmo, tá? E por que que isso daí estava acontecendo com ele, tá? Provavelmente o medo dele estava tão intenso que a mente dele ela vinha com um alarme cada vez mais falso e mais alto para a mente dele, que realmente ele ia morrer. E o medo dele, a ansiedade chegava e ficava na mente dele. Falou, ó, isso daqui você vai ter um infarto, cuidado, é melhor você se cuidar, é melhor você ir o quanto antes procurar o hospital, o médico, senão a sua saúde vai piorar, você vai ter um infarto, você vai ter um derrame. E isso daí que estava acontecendo na mente dele, e por fim ele ia lá e o medo se estabilizava. Porém, ficava nesse ciclo daí. Poderia ficar a cada 2 dias, né? O que estava acontecendo mesmo. A cada 2 dias ele estava indo aí no hospital para procurar esse tipo de ajuda, tá bom? E quanto mais dá atenção para o medo, para a ansiedade, mais ela fica aí na nossa vida e mais ela vai pegando aí as beiras da nossa vida até pegar por inteiro, às vezes. Pode estar acontecendo e isso não é tão incomum. Na verdade é mais comum do que você imagina, tá? Vamos ver lá. A Lúcia falou, eu passo por isso. Eu fui em um dia eu fui 3 vezes. Nossa, Lúcia, caramba. Temos que ver isso aí, hein? Temos que ver isso. Quanto mais vezes a gente vai aí pro hospital, mais a gente está falando para a ansiedade que ela tá certo e mais a gente tá dando vazão para aquilo aconteça e fique nesse ciclo. A gente aí fica cada vez mais preso nele, tá bom? A Cristiane falando, o medo trava e assusta. Realmente, Cristiane, ele trava e assusta mesmo, né? O medo, mas tem essas diferenças aqui, né? Do medo excessivo, né? Como você falou, trava, assusta e paralisa. E o medo saudável, ele nos guia e nos direciona. Então é bom a gente já tá separando esses 2 tipos de medo, tá? Mas realmente aí, o medo trava e assusta quando ele tá excessivo, tá bom? Vamos lá. Como medo e ansiedade agem no nosso cérebro, né, gente? Isso daqui eu tô falando mais, tô trazendo mais pro lado da ansiedade mesmo, tá? Primeiramente, quando a gente percebe o medo, é uma coisa assim muito instantânea, é uma coisa muito rápida que acontece mesmo. E assim, acontece em coisa de milésimo de segundo, né? Então, é uma coisa assim que quando a vê, já aconteceu, tá? Primeiramente, quando a gente percebe o medo, quando a gente visualiza, né? A gente tem esse córtex visual, que é aqui atrás da cabeça mesmo, tá? Esse aqui é um cérebro, né? Repassei aqui. E esse aqui é o córtex visual, tá? Córtex visual. E ele visualiza o medo, essa é a função dele, e depois o que ele faz? Ele manda mensagens aí, né, pra nossa amígdala cerebral, tá? Que fica mais ou menos aqui, no meio do cérebro, né? Então, aproximadamente aí, a amígdala cerebral, tá? E o que essa amígdala cerebral faz? Ela manda aí o nosso corpo produzir mais adrenalina, cortisol, tá? E ele se prepara aí para um perigo de luta ou fuga, mesmo ele sendo inexistente. Porém, daí uma mensagem então vai aqui, córtex, né? A gente visualiza, vê e depois ele vai para a amígdala cerebral e a gente começa a sentir aí tudo no corpo. Essa aqui é a parte física que a gente sente do sintoma da ansiedade. E é aqui que a medicação age, tá? É aqui que a medicação aí pode estar fazendo a diferença para a pessoa, né? E os medicamentos aí, os mais que comprovam eficácia contra a ansiedade, né? São os antidepressivos, chama serotoninérgicos, tá? Antidepressivos serotoninérgicos, tá bom? Esses daí são muito eficazes contra aí os sintomas da ansiedade. Porém, eles agem mais aqui, ó, tá? Na amígdala cerebral,
tá bom? E tem outra parte que a gente falou, como eu disse para vocês, ele manda para cá primeiro essa mensagem, depois o córtex manda, né, para cá, do córtex pré-frontal. Onde fica isso, meu? Bem aqui na frente, tá? Na frente aqui, ó, fica o nosso córtex pré-frontal. Tá até um trava-língua aí, né? E o que ele faz? Ele aí, né? Ele vê a nossa mente, ele busca na nossa mente aí se a gente tem algo relacionado a esse medo que a gente está vendo, que a gente está pensando, que a gente está visualizando, tá? Ele faz uma associação aí com o presente, passado, futuro. Então ele dá uma busca rápida para ver se aquele medo tem sentido, se aquilo lá é real mesmo, tá? E se aquilo a gente pode estar fazendo alguma coisa ou não, tá bom? Ou se aquilo lá realmente é para a gente se preocupar. Então, o que acontece? Aqui, mais agem os remédios, tá? Medicação. E às vezes, quando a pessoa toma medicação e às vezes para, né? O que acontece com ela? Isso daqui começa a agir de novo. Por isso que a pessoa se sente tão mal assim. Porque a medicação, ela age aqui, gente, na amígdala cerebral. E no córtex pré-frontal, ela não age. Quem age é a gente fazendo aí treinos, tá? Exercícios, estratégias para mexer com essa parte. Porque essa parte aqui é mais estratégica, é de pensamento, ela liga em cognição, associação, essas partes. Essa daqui é mais física, tá bom? Então não é à toa que às vezes algumas pessoas aí têm algumas recaídas quando param de tomar remédio, porque essa parte que eles não estavam tomando, né? Às vezes a pessoa pode pensar assim também: ah, eu tomo remédio faz tantos anos e eu não vejo melhora nenhuma da ansiedade, né? Da minha ansiedade, que ela não baixa, porque ela está fazendo metade do tratamento, ela está agindo só aqui, ó. E o que ela tem que fazer é estar agindo nos dois, tá bom, gente? A Luz falou: hoje estou bem mais forte com a ajuda da medicação. Da meditação. Eu vi aqui. Que bom, Luz. A meditação é muito boa, viu? É ótimo aí, principalmente aí para os nossos pensamentos acelerados, né? Para nossas preocupações excessivas. Realmente é muito bom. Cristiane: doutor, o que é alteração no cóccix? No cóccix? Não sei, desculpa, Cristiano, eu não vou saber responder isso daí, tá? Infelizmente, essa área aí eu não manjo, digamos aí. Vamos ver ali o chat também, tá? A Lindaci falou, gente, e quanto vem as palpitações, né? Ah, tá. As palpitações, elas não fazem assim, só falando por cima, tá linda assim. É que as palpitações aí não fazem muita parte do aulão, tá? Mas assim, só falando pra você por cima, ela também é um sintoma físico da ansiedade, tá? Se você quiser ir procurar, eu acho que já tem vídeos falando sobre isso, tá bom? Vamos lá então? Como que então a gente pode desarmar o medo, tá, gente? Essa daqui, como eu falo pra vocês, né, é uma coisa que a gente tem aí que ir treinando, que não é da noite pro dia, não existe milagre, não existe manual para ser humano também, né, que a gente tem uma coisa e funciona para todo mundo, né? Todo mundo é individual, tá bom? Isso daí é do ser humano mesmo. Tem coisas que funcionam, tem outras que não, por isso que eu passo várias e várias dicas aí pra vocês, tá bom? Como desarmar o medo? Primeiramente, gente, esse método aqui, ó, por isso que eu falei desarmar, porque esse método é o desarma. Estão vendo aqui, ó? D-S-A-R-M-A. Desarma. E a gente começa aqui com D. Esse primeiro passo que a gente faz é o delicadeza com você mesmo, tá? Por quê? Porque às vezes a gente aí, por estar com medo, pela ansiedade estar trazendo aí esses medos pra gente, por a gente estar se sentindo assim, a gente se sente culpado, a gente se sente fraco, a gente tem às vezes um sentimento de culpa e autocrítica muito forte por causa disso daqui, ó. A gente se culpa por estar sentindo isso e por estar não sabendo resolver.
Então, o primeiro passo mesmo é você ser delicado com você mesmo. Pensar, né, ó, isso daqui é mais comum realmente, é mais comum do que se imagina. Eu posso estar sentindo isso porque é o meu corpo que está fazendo isso. Eu não tenho culpa disso estar acontecendo, tá? E então eu posso ficar tranquilo nessa parte, tá bom? Mas você pode usar aí as palavras que fizerem sentido para você e que sejam reais para você, tá bom? Eu disse aqui só um exemplo daí. Mas seja delicado com você mesmo. Não é sua culpa que está acontecendo isso com você, tá bom? O medo pela ansiedade é uma coisa aí que desestabiliza realmente a pessoa, porém ela não tem culpa de nada, tá? O S são as sensações, tá? O que é isso daí, né? O segundo passo, o primeiro é a delicadeza com você mesmo, o segundo são as sensações, tá? O que é isso, Murilo? Para você realmente, né? Você aí foi delicado, você se entendeu, você aí aceitou essa sua condição com o medo da ansiedade. Depois você vai para as sensações, tá? Você pode utilizar qualquer sensação. Que roupa que você está usando, tá? Sinta o tecido dela, o que você está tocando, o que você está vendo, na onde você está pisando, tá? O que você está visualizando, tá bom? Então, qualquer tipo de sensação pode aí estar sendo útil para você, tá? Para você aí estar indo nesse exercício, tá bom? Você está dando continuidade aí nesse exercício, tá bom? Então vamos lá para o terceiro passo daí. Você anota os pensamentos e os medos, tá? Se você conseguir aí anotar durante o medo que você tá, ou após, né? Ou antes mesmo, se já quiser ir treinando, você pode ir treinando também, tá bom? Por quê? Porque quando a gente anota os nossos pensamentos e medos, às vezes parece que a gente está tirando um peso a mais de dentro de nós. Parece que quando a gente anota e joga para fora, aquilo lá não é tão grande como realmente parecia dentro da gente, tá bom? Então é uma coisa assim muito importante, muito boa anotar. Isso daqui também tem a ver com escrita terapêutica, tá bom? Muita gente aí já, paciente meu mesmo, já falou que quando anota as coisas parece que eles tiram um pouco de peso pra gente e também dá para organizar melhor os pensamentos, tá bom? Oi, Camélia, boa noite, tudo bem? Um abraço. A Lúcia falando aqui, gente, doutor, eu tenho fibromialgia, ela tem a ver com ansiedade? Ela tem relação com a ansiedade, tá, Lúcia? É assim, por exemplo, a pessoa ela tem fibromialgia, não se sabe ao certo ainda o porquê ela tem, né? Porque a fibromialgia surge, porém a ansiedade ela intensifica a fibromialgia, né? Por exemplo, a pessoa está com dor no corpo, se ela estiver ansiosa ou mesmo estressada, o corpo dela sente mais, né? Então é uma coisa assim que elas estão bem relacionadas mesmo. Quanto mais a pessoa está estressada ou às vezes ansiosa, ela pode intensificar mais ainda a fibromialgia dela, tá bom? Vamos lá. Quarto passo, terceiro não, terceiro já foi, né, gente? Respiração diafragmática, tá? Essa respiração aí, né? Não precisa ser só ela, tem vários outros tipos aí de respiração, tá? Que pode aí tá servindo para você tá desfocando cada vez mais desse medo aí, tá bom? Tem vários tipos aqui de respiração, você pode ver o melhor para você. Aqui mesmo no canal, aí na página, aí você pode estar vendo vários tipos de respirações que eu falo na prática, como você pode fazer e como você pode aí tá colocando na sua rotina, tá bom? Aí você escolhe uma ou várias que você pode aí tá implementando aí no seu cotidiano, tá bom? E é uma coisa assim, a gente tem que ter uma caixinha de ferramentas, né? Essa caixinha de ferramentas, a gente tem várias escolhas, né? A gente vai lá e vê, essa daqui serve para tal situação, essa outra serve para outra situação. Então a gente pode aí estar pegando nessa caixinha de ferramentas várias ferramentas no caso, né? Para a gente estar utilizando uma para cada ocasião, porque tem algumas que servem para
algumas coisas, outras servem para outras, para algumas delas servem para algumas pessoas, outras nem tanto, porém a pessoa que você tem que ir testando mesmo, você que tem que se adequando e vendo qual que faz mais efeito para você e qual que é mais eficaz, tá bom? A Lúcia, gratidão, imagina. Oi André, boa noite, tudo bem? A Carmélia lá, obrigado Murilo, muita gratidão, imagina. Vamos lá, musculatura relaxada, tá gente? Como isso daí? Tem exercício aí também, tá? Aí pela página aí você acha também, pelo canal, você acha esse, chama relaxamento progressivo, tá? Isso daí aí pode estar ajudando você bastante, porque a nossa musculatura, quando a gente tá com medo, tá tenso, tá ansioso, ela fica aí bem rígida mesmo, isso daí é muito comum. Porém você pode aí tá indo atrás dessas questões aí da musculatura, a meditação também, né? Eu acho que a Lúcia também tinha falado aí, uma coisa muito boa também, que pode estar ajudando a pessoa a estar relaxando mais, tá bom? E, por último, ajuda de alguém de confiança, tá? Uma pessoa aí que não vai julgar a gente, que não vai nos cobrar, que vai fazer a gente se sentir bem, que vai fazer a gente se sentir acolhido, tá? Pode ser amiga, amigo, psicólogo, pai, mãe, alguém que você confia muito. Porque às vezes você nem precisa nem usar essa pessoa aqui, mas você já sabendo que você tem ela para estar recorrendo, isso pode te ajudar muito, tá bom? Isso daí já pode ser um porto assim para você já se sentir mais seguro, mais segura, tá? Então vamos aí, tá recapitulando, né? Como desarmar o medo. Primeiro, você seja delicado com você mesmo, né? Sabendo aí que a questão do medo não é a sua culpa, tá bom? Depois, as sensações aí, foca nas sensações que você tem no ambiente, que estão aí mais evidentes para você, tanto faz paladar, do que você está tocando, do que você está pisando, do que você está olhando, tá? Anote aí seus pensamentos e medos, tá? Se você quiser anotar antes de vir esse medo também, você pode estar anotando. Durante, se você conseguir, tudo bem. Se não conseguir, tudo bem também. Respiração aí diafragmática ou outro tipo de respiração, tá? Qualquer tipo aí que esteja ajudando você pode ser muito útil. Você pode ver aí no canal, na página, tem várias dicas para você estar fazendo. Musculatura relaxada, tá? Como eu disse lá, meditação pode ajudar você nessa musculatura relaxada. Exercícios daí de relaxamento progressivo também, tá bom? E a ajuda de alguém aí de confiança, como eu falei, pra vocês, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha pra falar, tá? A Lúcia falando, muitíssimo obrigado, eu precisava ouvir essas dicas hoje. Imagina, Lúcia, quando precisar aí, estamos aí, tá bom? Então é isso, gente, que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais, tá bom? Boa noite e tchau!